Lula ou Bolsonaro falando de e-commerce? Esse é um assunto polêmico, polarizado, talvez aí o maior motivo das brigas em família nos dias de hoje. E antes de qualquer coisa nesse vídeo, não me venha chamar de fascista, comunista, um cara da esquerda ou da direita. Eu trouxe alguns levantamentos aqui de dados que a gente preparou para entender, né, o que cada um fez e faz pelo e-commerce, pelos negócios. A gente vai entender um pouco sobre isso. Eu fiz um levantamento aqui, trouxe alguns dados e vai ter bastante informação na descrição da fonte, da onde que a gente tirou essas informações. Então eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Quero só levantar, trazer alguns números para que você tenha a sua própria personalidade e analise e tome a sua decisão do que é certo ou do que é errado, beleza? Então bora lá, vamos começar esse vídeo. Se você não me conhece, sou Gabriel Bolli, lojista real, trabalho com e-commerce desde 2009, tem muita informação bacana aqui no canal do E-Commerce Puro, que é um canal que realmente vive o e-commerce. Meu Instagram está aparecendo aqui, @GabrielBolico, você me segue lá e todo santo dia eu falo sobre e-commerce, afinal eu vivo isso aqui verdadeiramente, eu tô de olho no que os caras fizeram, estão fazendo, afinal eu quero prosperar, seguir em frente aqui com o meu negócio e eu trouxe aqui alguns dados pra gente pensar junto e entender o que está acontecendo, ainda mais nesse momento, né? Dá até medo, cara, da eleição. O que vai acontecer? A galera vem se atacando, fazendo várias coisas bizarras. O Brasil tá realmente polarizado, não só o Brasil, o mundo como um todo. E isso é até uma reflexão pra gente fazer da situação, né, da humanidade hoje em dia. Realmente existe aí basicamente dois lados. Sempre existiu, mas agora tá muito forte, né? Comunismo, capitalismo, esquerda, direita, sempre tem uma divisão no meio. Não estou falando o que é certo, o que é errado, mas de fato existe aí um assunto muito inflamado e delicado. Mas e nós, empreendedores que trabalham com e-commerce? Como que ficamos nessa? Trouxe aqui algumas informações, vamos analisar e pensar juntos. E para começar, é difícil fazer um vídeo comparativo porque os tempos eram outros. Né, até mesmo a força do e-commerce. Quando o Lula começou, eu nem tava no e-commerce, eu comecei em 2009, cara. Então, entenda que eram tempos diferentes de visão de e-commerce, de força do e-commerce. Tanto que nem, vamos dizer assim, existia para valer o e-commerce. Claro que nos anos 90 nós já tínhamos aí os primeiros sites brasileiros, no final dos anos 90, na verdade. Só que ações destinadas ao e-commerce não dá para comparar. E por isso que eu estou trazendo aqui informações sobre logística e também a parte tributária. Justamente porque na era Lula o e-commerce não era tão forte como é hoje. Outra coisa também, eu não peguei só a era Lula, eu peguei a era PT, com Dilma e etc, para fazer aí um comparativo um pouco mais justo com os dias atuais. Uma coisa que eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar aqui, afinal isso é dito em outras situações, é o seguinte: mesmo com as crises que aconteceram, falam que o governo Lula ele viveu uma ascensão global, assim, de desenvolvimento de vários países como um todo. E se você analisar com calma, assim, gente, sempre com um olhar imparcial. O Bolsonaro ele pegou um momento da humanidade muito estranho que foi o Covid, que a gente ainda está saindo, não saiu 100%, né? Mas inflação global e também alguns problemas aí da economia como um todo, tá? Então vale a pena ressaltar assim que eram tempos e momentos diferentes. Não tô falando que na era PT tudo era perfeito. Não é esse o ponto. É só já adiantando que algumas pessoas vão comentar isso aqui embaixo e de fato isso é dito em certos momentos. Vamos analisar aqui então o que cada um fez de acordo com o nosso levantamento. E lembrando que existem poucas coisas diretamente pro e-commerce. Então trouxe assuntos correlacionados, como logística e também o tributário, afinal isso ajuda o e-commerce e a economia como um todo. E é bacana uma discussão, uma conversa entre a gente, numa boa, aqui nos comentários, de forma pacífica, respeitosa, você pode colocar sua opinião, de repente alguma informação que nesse levantamento a gente não colocou, você pode colocar aqui embaixo que de repente eu faço até um novo vídeo. A gente pegou alguns pontos ali importantes dos dois governos, Bolsonaro e da era PT, tá? Então é Lula e também Dilma, e a gente colocou nesse levantamento. Faltou alguma coisa, você escreve aqui embaixo que eu posso de repente fazer até um novo vídeo. E tudo isso de maneira respeitosa, pacífica e numa boa, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, reforma tributária e impostos. Já eu entro nesse assunto, tô aqui com uma colinha no computador, mas uma coisa que eu preciso dizer assim, o Bolsonaro ele prometeu uma reforma tributária que de fato não aconteceu, e até ele questionado sobre isso, ele fala assim, olha, não é tão simples fazer uma reforma tributária porque tem todo o lance ali da Câmara,
Câmara, do Senado, essas coisas, mas nós estamos ali fazendo ações direcionadas de ICMS e de também redução de IPI, tá? Então, isso é um negócio que precisa ser dito. Ele prometeu uma reforma tributária, mas entrando ali não foi tão fácil realizar, tanto que ele não conseguiu fazer a reforma. E por que eu tô falando isso agora? Porque ele bateu muito nessa tecla, olha, a gente vai fazer reforma, etc, e acabou não rolando. Já a Dilma e também o Lula, eles não batiam tanto na reforma tributária, não entravam tanto nesse assunto, mas o que cada um fez? Vamos lá, agora eu vou olhar aqui para o computador e, à medida do tempo, a gente vai discutir sobre isso. Então, começando sobre ICMS. Na era PT, que foi de 2003 até 2015, nós fizemos uma pesquisa que não houve redução de ICMS, de acordo com a pesquisa que a gente fez. Mas se de repente teve algum tipo de redução que a gente não encontrou nessa pesquisa, você pode colocar aqui embaixo. E no governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, ele vem falando muito sobre a redução nos combustíveis de ICMS, energia elétrica, gás natural e transporte coletivo. A fonte dessa notícia vai estar aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer um comparativo aí sobre ICMS, afinal, é um imposto que não tem como fugir, sempre vai ter ali o ICMS falando das vendas aí de e-commerce, certo? E agora sobre IPI, o que nós tivemos sobre IPI nos dois governos? Vamos lá aqui para minha cola. No PT, em 15 de 1 de 2004, teve uma redução de 30% sobre IPI de bens de capital. A alíquota passou de 5% para 3,5%. E teve um segundo ponto ainda sobre IPI, em 18 de 4 de 2009, que o IPI foi zerado para eletrodomésticos da linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, durante 3 meses. Então temos aqui um breve resumo sobre a parte de IPI no governo PT. Agora, do Bolsonaro. 25 de 2 de 2022, redução de 25% do IPI sobre bens de capital eletrodomésticos, linha branca e demais produtos industrializados. E em 29 de 4 de 2022 foi uma sequência que foi feita de redução de IPI. Ampliação da redução de IPI de 25% para 35% sobre bens de capital eletrodomésticos, linha branca e demais produtos industrializados. E em 30 de 7 teve uma nova redução de 35% do IPI sobre produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus. E para mim, no meu negócio, tem várias notícias sobre redução de IPI para os videogames e de fato abaixou ali o preço de custo, deu uma segurada com inflação, com dólar lá em cima, né? Assim, de um lado abaixou o imposto, o IPI, até para Nintendo Switch, por exemplo, o IPI foi zerado, cara. Não para PlayStation 5 nem para o Xbox Series S e X, isso não aconteceu, somente para o Nintendo Switch que foi zerado por uma questão ali de NCM, mas de qualquer maneira isso aconteceu. Então caiu o imposto de um lado, mas do outro lado também teve ali a crise dos chips, dólar subiu muito, então a diferença pro consumidor não foi tão grande, mas de fato isso aconteceu, falando de IPI. E agora falando sobre PIS/COFINS. 30 de 4 de 2004, início da incidência de PIS/COFINS para produtos importados, tá? Isso no governo PT. 30 de 4 de 2004, imposto zerado para produtos que compõem a cesta básica. Por que eu tô falando sobre cesta básica? Novamente, tem a ver com a parte tributária. Não só isso, mas também com o incentivo, até mesmo o lance do Bolsa Família ou que seja auxílio emergencial, não importa qual tipo de auxílio que seja, mas isso cria uma cadeia que ajuda a economia a girar como um todo. Tem mais uma coisa também aqui, 12 de 9 de 2013, imposto zerado para transporte público. Isso da era PT. Agora a era Bolsonaro, falando de PIS/COFINS. 1º de março de 2021, imposto zerado para diesel e gás de cozinha. E 11 de 3 de 2022, imposto zerado para combustíveis, energia elétrica, gás natural e transporte coletivo. Lembrando que a fonte vai estar sempre aqui embaixo. Falando aqui de logística, também da parte tributária. E querendo ou não, isso aqui é bem importante aí para e-commerce. E o crescimento do e-commerce aí na era PT e também na era Bolsonaro. Vou colocar aqui uma imagem, né, uma tabelinha que vai mostrar como que foi ano a ano até aqui, e vale a pena lembrar da ascensão, né, do crescimento do e-commerce de sempre, né, que é sempre muito forte, etc. Mas em 2020 a gente teve a explosão ali por causa do lockdown, do fique em casa e etc. As pessoas tiveram que ficar em casa, muito home office acontecendo também. A gente sabe por que isso aconteceu, né? A era Covid tinha iniciado e, obviamente, o e-commerce cresceu e explodiu demais. As pessoas começaram a comprar muito online. Então, aí nessa tabela você consegue ver um pouco disso, do crescimento ano a ano do e-commerce, certo? Continuando aqui, agora falando sobre investimento em logística e transporte. 28 de 1 de 2007.
ainda na era PT. Tem início o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com investimento previsto de 50,3 bilhões somente em logística. Segundo a ONG Contas Abertas, até o final de 2009, só 9,8% das obras do PAC foram concluídas e 62% não saíram do papel. Novamente, a fonte vai estar aqui embaixo. E na era Bolsonaro, em 2009 até o primeiro semestre de 2022, foram entregues 196 projetos, incluindo obras finalizadas de estruturas públicas, como duplicações de corredores estratégicos. Também foram realizadas 7 concessões de rodovias que somam 48,8 bilhões em investimentos. Tá falando sobre logística aqui, que, cara, o Brasil é muito grande, né? Para você trabalhar entregando os produtos não deve ser uma tarefa fácil. Tem que ter boas estradas, uma malha aérea também muito poderosa, e não é um desafio fácil, afinal, é um país muito, muito grande. Mas continuando aqui a nossa análise, tem um assunto que é muito delicado, vamos dizer assim, que são os Correios. Eu vou mostrar aqui para você, vai aparecer na tela um gráfico aí, que antes de aparecer o gráfico, na verdade, todo mundo sempre falou assim, o Correio dá prejuízo, não sei como é que ele dá prejuízo, e até tinha uma brincadeira em torno disso, né, sobre o prejuízo dos Correios, que tinha um monopólio, né, o pessoal falava muito isso, tem monopólio, mas mesmo assim dá prejuízo. O que está acontecendo? Eu vou colocar um gráfico na tela que mostra o lucro dos Correios desde 2001 até hoje. Você pode ver que por um grande período de tempo, os Correios deram lucro. Aí ele entrou numa crise absurda por uma questão aí de governo, etc. E depois teve uma grande ascensão, cara, uma ascensão assim de lucro. E agora, em 2021, ele bateu todos os recordes com 3,7 bilhões em caixa, em lucro. E analisando esse gráfico, realmente é um negócio bem expressivo, assim, afinal sempre teve aquela onda assim, nada é prejuízo, não funciona direito, tem que privatizar. E também, segundo aí o governo, os Correios hoje têm mais de 5 bilhões em caixa. E uma justificativa importante sobre essa correlação entre e-commerce, logística, Correios é o seguinte: agora, com a empresa com dinheiro em caixa, segundo o governo, isso aqui ajuda a bancar o auxílio emergencial que, o que aconteceu recentemente aí, até de pagar, se não me engano, agora R$600, né, para famílias carentes, pobres, é muita grana. E essas empresas ajudam a tampar, vamos dizer assim, esse buraco. Afinal de contas, é um investimento absurdo. De qualquer maneira, tem aí os resultados dos Correios nos últimos 20 anos, de 2001 até 2021. Outra coisa também que vale a pena ressaltar aqui do discurso dos dois lados é o seguinte: o PT ele foca muito no trabalhador, na lei trabalhista, e esse foco na lei trabalhista é uma estratégia do PT e eles de fato realizam isso, né? Então esse é um ponto de atenção sobre um discurso, vamos dizer assim, da relação entre patrão, gestor / colaborador funcionário, tá? Esse é um ponto que é uma figurinha carimbada aí, vamos dizer assim, do discurso do PT. Outra coisa, ou pelo outro lado, melhor dizendo, o Bolsonaro sempre fala sobre incentivo à economia, sobre empreendedores, e um exemplo é a reforma tributária, que não aconteceu, né, mas que de fato teve ali algumas atitudes para reduzir alguns impostos, mas em favor de, vamos investir na economia, ajudar os empreendedores, né? Ele fala muito também sobre o Pix. O Pix é uma coisa que nasceu no nosso governo e que isso gerou não sei quantos milhões aí de novos empreendedores, isso palavras dele. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, falando da relação patrão-funcionário, existe um lado que defende mais o trabalhador e existe um lado que aparentemente diz que defende mais a geração de riqueza, a economia e etc. Você que está assistindo esse vídeo, você possivelmente já viu aí as duas coisas acontecendo, né? E você vai tirar a sua conclusão. Eu só estou juntando aqui as peças do quebra-cabeça da maneira mais imparcial possível para você fazer uma análise aí sobre o que isso vai refletir no e-commerce. E outra coisa, essas frases, essas análises e essas ações partem desses candidatos, desses lados, tanto Lula como PT e assim como o Bolsonaro, né? Então vale a pena a gente fazer uma análise. Ainda sobre impostos e sobre o que aconteceu recentemente, o Bolsonaro recebeu ali alguns empresários que pediram que as compras na AliExpress, Alibaba e etc. fossem taxadas no momento do pagamento, né? Então você pagaria e seria taxado. E o Bolsonaro falou assim, não vou mais taxar, não vai ter
mais aumento de imposto, um imposto extra sobre essas coisas e tal. Um assunto meio, assim, complicado, né? Tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso. De qualquer maneira, está sim correlacionado a e-commerce, pelo menos aí com compras estrangeiras que vêm para o Brasil. O que eu tentei fazer aqui foi pegar as informações falando de e-commerce que nós temos dos dois governos, dos dois lados, lembrando, tempos e situações diferentes, até a maturidade do e-commerce era outra coisa, era outra parada. Eu tentei aqui fazer um comparativo de ações na parte de tributos e também na parte de logística. É um assunto delicado, tanto que eu quero a tua ajuda, a tua opinião, o que você acha sobre isso? Se você puder fazer um comparativo justo, imparcial, para agregar nesse debate, coloca aqui embaixo, cara. É um momento assim que de extrema importância para o Brasil, afinal, a gente vai viver aí uma eleição nas próximas semanas, a eleição mais maluca de todos os tempos, e afinal de contas, seja você um trabalhador ou um empresário, você vai ser impactado por isso. A gente precisa seguir em frente. Eu acredito que não existe salvador da pátria, porém, a gente tem que fazer ali o nosso voto, tem que fazer a nossa opinião para um Brasil melhor, e eu quero saber agora a sua opinião. Comenta aqui embaixo, analisa esses dados aqui que eu puxei, são dados públicos, dados da internet, tem as fontes aqui na descrição desse vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo. O que você acha dessa maluquice, disso tudo? Você tá de fato vendo o que está acontecendo, ou você é daquele tipo que não gosto de política, não quero saber de nada, vou aqui focar no que eu tenho que fazer? Me fala aí, querendo ou não, se você não gosta de política, você vai ser impactado por ela. Então comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião e até o próximo vídeo do E-Commerce Puro.